tem 36 trilhões de células. Uma mulher adulta, 28 trilhões. E uma criança média de 10 anos, 17 trilhões de células. Quais são os nervos do corpo humano? São eles os nervos olfatórios, NC1, o óptico, NC2, o oculomotor, NC3, o troclear, NC4, o trigêmeos, NC5, o abducente, NC6, o facial, NC7, vestíbulo coclear, NC8, o glossofaríngeo, NC9, o vago, NC10, o acessório, NC11 e o hipoglosso, NC12. Existem 12 pares de nervos cranianos. 31 pares de nervos espinais, dando um total de 43 pares de nervos que formam a base do sistema nervoso periférico. Qual a parte mais importante do olho? A retina. Sendo uma das partes mais importantes, a retina está localizada internamente nos olhos. É responsável por enviar sinais pelo nervo óptico ao cérebro e assim formar imagens vistas. Qual parte do olho que faz enxergar? A retina é a estrutura onde se formam as imagens daquilo que estamos vendo. É a camada mais interna do olho, sendo o tecido nervoso que repassa as informações para o cérebro por meio do nervo óptico. A parte central da retina chama-se mácula e permite que a gente enxergue com precisão as cores e os detalhes das imagens. Como funciona o olho humano? A luz refletida pelos objetos atravessa a córnea, a pupila ou cristalina e chega à retina, onde células especializadas codificam a imagem do nervo óptico, leva o estímulo para o cérebro e a pupila funciona como um diafragma de uma máquina fotográfica, controla a entrada de luz de acordo com o ambiente. O olho humano é a estrutura responsável pelo sentido da visão. O olho possui 3 túnicas. A camada mais externa, composta pela esclera e a córnea. A camada mediana, formada por coroide e o corpo ciliar e a íris. E a camada mais interna, denominada retina. Qual a diferença da testosterona no homem e na mulher? A testosterona é secretada principalmente pelos testículos nos homens e em menor concentração pelos ovários nas mulheres. Em média, os homens adultos, as concentrações de testosterona são cerca de 7 a 8 vezes maiores do que nas mulheres adultas. Talvez para surpresa de ninguém, uma nova pesquisa determinou que os homens de fato têm o desejo sexual muito mais forte do que as mulheres. Depois de analisar mais de 200 estudos, pesquisadores alemães descobriram que os homens relatam de modo consistente um desejo sexual mais alto. O esqueleto humano pesa cerca de 10 kg, 10 quilos. É o conjunto de elementos que constitui a estrutura do corpo humano. Pesa 3 a 10 kg. E compreende 206 ossos. Além de suporte, os ossos também têm uma função de proteger os órgãos humanos. Por exemplo, o crânio defende o cérebro, a caixa torácica protege e defende o coração. A pele é o maior órgão do corpo humano, mede cerca de quase 2 metros quadrados e pesa aproximadamente 4 quilos. Em média, uma pessoa possui 100 mil fios de cabelo, 100 mil fios de cabelo, e é esperado que cerca de 100 a 200 fios caiam por dia. Quantos dentes nós temos? Normalmente a criança tem 20 e os adultos 32. 28 se os dentes do siso forem extraídos. E a cada um deles necessita de cuidados. Saiba sobre como cuidar dos seus dentes. Existem aproximadamente 650 músculos esqueléticos em um ser humano. Entretanto, o número exato é difícil de ser determinado, porque em diferentes fontes de livros conceituados agrupam músculos de maneira diferente. Os ossos da coluna são chamados de vértebras.
Existem 33 vértebras na coluna, sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais, 4 coxígeas. Qual é a função da coluna vertebral? A coluna vertebral tem função a sustentação de carga, locomoção, equilíbrio e proteção dos elementos neurais. Quantas veias e artérias temos no corpo humano? São 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares. Se fossem alinhados, elas dariam 2,5 voltas em torno da Terra. As artérias menores se encontram e relaxam no período de 2 e 8 segundos. As plaquetas sanguíneas, moléculas responsáveis pela coagulação, vivem apenas 10 dias. As principais glândulas do sistema endócrino são o hipotálamo, que é a hipófise, a tireoide, a parotireoide, as células das ilhotas e pancreáticas, as glândulas adrenais, os testículos no homem e os ovários nas mulheres. Um homem adulto tem 36 trilhões de células, mulheres 28 trilhões de células. Estima-se que um homem adulto possua cerca de 80 órgãos, contando os pares. Mas à medida que a ciência avança, novas estruturas são descobertas. Por exemplo, em 2018 foi descoberto o interstício, que funciona como um amortecedor para que os tecidos... Qual o peso de um fígado? É 1,5 kg, 1,5 kg. Funciona tanto como glândulas exócrina, liberando secreções em uma superfície externa, quanto como glândula endócrina, já que também libera substâncias no sangue e nos vasos linfáticos. Localiza-se no lado direito do abdômen, sob o diafragma. Seu peso é aproximadamente de 1,3 kg a 1,5 kg nos adultos. O coração de um adulto é do tamanho de um punho fechado. Pesa apenas 340 gramas. O coração de um adulto. E é dividido em 4 partes: 2 átrios e 2 ventrículos.